Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz de Cristo a todos. Estou aqui eu mais uma vez aqui trazendo a continuação aí das nossas leituras de catequese aí, nosso resumão, né? A gente dá continuidade na parte 2 aí, tá bom? Para quem está chegando agora, para quem estiver vendo aí na internet, no YouTube, tá aí acompanhando, né? A gente está usando aqui o nosso compêndio, né, da doutrina social da Igreja, que é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é um resumão ali do Catecismo Maior, né? E para fazer esse resumão, trazer esse resumão aqui para vocês, tá bom? Então, só repetindo, é um resumão, né? É para dar uma adiantada aí no nosso processo aí e atualizando quem perdeu alguma coisa, ficou para trás, tá bom? Vamos iniciar aí primeiro com uma oraçãozinha, né? Oração inicial. Vou colocar aqui na tela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fechando aqui. E vamos abrir aqui o nosso catecismo, nosso compêndio aqui. E eu vou diminuir a minha pessoa aqui. Diminuir a minha pessoa aqui, que não é tão importante no momento, para vocês conseguirem visualizar melhor aqui o compêndio. Beleza? Nós estamos no capítulo 2, né? Nós estamos no capítulo 2 aqui. E no verso 6, na linha 6, tá bom? Deus vem ao encontro do homem, a revelação de Deus. O que Deus revela ao homem? Mais uma vez, o nosso compêndio é feito através de perguntas, né? Perguntas sucintas para respostas sucintas. As respostas maiores, né? Maiores, mais detalhadas, nós vamos ver no Catecismo Maior, né? E esses números aqui de 50 a 53 que a gente vê logo após a pergunta e de 68 a 69 são ali os versos onde vocês vão encontrar as respostas maiores, para quem fosse dedicar um pouco mais ali, para se aprofundar um pouco mais, a resposta mais completa a essa questão aqui que é lançada, tá bom? No Catecismo Maior, aquele catecismo amarelinho que já foi apresentado para vocês e foi dado os links aí para quem quiser ver pela internet gratuitamente direto do site do Vaticano. Quem não tiver, me peça que eu envio novamente, tá bom? Se tiver dificuldade aí. Vamos lá. O que é que Deus revela ao homem? Deus revela-se ao homem na sua bondade e sabedoria, mediante acontecimentos e palavras. Deus revela-se a si mesmo e ao seu desígnio de benevolência, que ele, desde a eternidade, prestabeleceu em Cristo a favor dos homens. Tal desígnio consiste em fazer participar pela graça do Espírito Santo todos os homens na vida divina, como seus filhos adotivos no seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A gente vai dar continuidade aqui que vai começar a fazer mais sentido na nossa continuidade aqui, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho. Número 7. Próxima pergunta. Quais as primeiras etapas da revelação de Deus? Deus manifesta-se desde o princípio aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e convida-os a uma comunhão íntima com Ele. Após a sua queda, após a queda de Adão e Eva, não interrompe a revelação e promete a salvação para toda a sua descendência. Após o dilúvio, estabelece com Noé uma aliança entre ele e todos os seres vivos. Foi quando Deus fez a aliança e prometeu, com o símbolo do arco-íris,
É o símbolo dessa aliança que o Deus nunca mais destruiria, né, os seres viventes através de um dilúvio, né, um dilúvio universal, né, em todo o globo terrestre. Continuando. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Quais as etapas sucessivas da revelação de Deus? Deus escolhe Abraão, chamando-o a deixar a sua terra para fazer dele o pai de uma multidão de povos. Gênesis, capítulo 17, versículo 5. E promete abençoar nele todas as nações da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Os descendentes de Abraão serão o povo eleito, os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Deus forma Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Conclui com ele a aliança do Sinai e dá-lhe a sua lei, por meio de Moisés. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna, que será gravada nos corações. Do povo de Israel, da descendência do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus. Vamos continuar aqui nas etapas da revelação de Deus e da nossa salvação. Qual é a etapa plena e definitiva da revelação de Deus? É aquela realizada no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Sendo o Filho unigênito de Deus, feito homem, ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e dom do Espírito, a revelação está finalmente completa, ainda que a fé da Igreja deva recolher todo o seu significado ao longo dos séculos, né? Então, em Cristo Jesus, nós temos a revelação definitiva e completa. Não tem mais nada para se inventar na fé. Através do Espírito Santo que nosso Senhor Jesus Cristo nos envia, nos promete, né? E de uma forma extraordinária nós recebemos no sacramento da confirmação, na crisma, né? Nós temos a oportunidade dessa comunhão maior com Deus, de ir compreendendo mais esses mistérios. O Espírito Santo de Deus, sendo a pessoa de Deus, que nos infunde, conforme nós permitimos, né? A vontade de Deus, Espírito é vontade, isso nos ajuda a compreender esses mistérios minimamente com que Deus se revelou e se revela, né? Sempre atualizando, né, essas verdades de fé. Outra coisa aqui interessante nessa parte que eu vou parar um pouquinho para falar vamos ler aqui novamente. Qual é a etapa plena e definitiva na revelação de Deus? É aquela realizada no seu Verbo encarnado, né? São João, no seu livro, né, no seu Evangelho, vai começar dizendo, então era o Verbo. Desde todos os séculos, ele vai explicando ali o livro de Gênesis no começo, ele vai dizer, e então era o Verbo. Então, antes de todas as coisas serem criadas, então era o Verbo. Então, Jesus já estava ali, presente com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é o Verbo. Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação, sendo o Filho unigênito de Deus feito homem. Ele é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Então, nós católicos, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, não é simplesmente os livros da Bíblia, não são simplesmente as sagradas escrituras, mas a palavra definitiva, perfeita do Pai é uma outra pessoa, é Jesus Cristo.
É muito mais do que um livro. O livro é importante. No livro nós lemos a respeito de Jesus. Nós vemos todas essas etapas ali que a gente passou aqui, né? Desde o princípio com Adão e Eva, a época da antiga aliança do povo hebreu, né? Abraão, Moisés, Noé, Abraão, Moisés, entre outros, né? E Jesus Cristo. A gente tem que enxergar toda essas circunstâncias, todas essas etapas que vão terminar na revelação definitiva, que não precisa mais pôr mais nada nessa revelação, que é a palavra de Deus. O que Deus disse? Deus disse Jesus Cristo. Ele veio lá e nos apresenta Jesus Cristo. Olha, tá aqui. Minha palavra é essa. Siga essa minha palavra. Imite essa minha palavra. Faça o que essa palavra está mostrando a vocês. O que vocês estão ouvindo dessa palavra. E essa palavra continua viva. Jesus Cristo continua vivo, porque foi ressuscitado. E continua vivo a cada um cristão, ou cada pessoa que é chamada à vida cristã, à fé católica, à fé universal, né? Através do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, que nos vivifica, que nos coloca na vontade de Deus e nos ajuda a viver, a ser mais um Cristo. Não mais um Deus, mas a imagem e a semelhança de Cristo. O Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos perante Ele, para que Ele nos ajude a fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus nós começamos a voltar a ser o que o ser humano perdeu lá em Adão e Eva, a ser imagem e semelhança. Semelhança é parecido, não é igual. Certo? Imagem e semelhança de Cristo. Aí a gente tem uma frase aqui de São João da Cruz. A partir do momento em que nos deu o seu Filho, que é a sua única e definitiva palavra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, e nada mais tem a acrescentar. Então, tudo que a Igreja nos oferece, religiosamente falando, para nós vivermos a nossa fé, cultivarmos a nossa fé, então, temos essas experiências de fé, nossos atos de fé, é para nos manter vivos na esperança, para que nós não perecemos sem o amor, sem a caridade. O amor de Deus. Deus caritas est, Deus é amor. Né? O nome de uma carta encíclica do Papa Emérito Bento XVI. Fé, esperança e caridade. 3 virtudes teologais que São Paulo Apóstolo nos apresenta numa de suas cartas, né? Que eles vão colocar como trivial. Fé, esperança e caridade. Nós precisamos sustentar essas 3 para que nós não pereçamos, nós não caiamos na bagunça, no erro, no barulho do mundo, no barulho das nossas vontades, às vezes decaídas, né? E no barulho dos inimigos espirituais, aí, dos demônios. Continuando. Dentro desse contexto, já que Cristo é a revelação definitiva e perfeita de Deus, o que a gente pode entender das revelações privadas, né? De uma aparição que é de Nossa Senhora, por exemplo, que a Igreja reconhece como verdadeira, de uma aparição de algum anjo, de algum santo, após essa revelação definitiva de Cristo, que é narrada nos Evangelhos, né? Como que a gente deve entender isso? Qual o valor das revelações privadas? Embora não pertençam ao depósito da fé, elas podem ajudar a viver esta mesma fé, desde que mantenham uma estrita orientação para Cristo. O magistério da Igreja, ou seja, os bispos, o colegiado dos bispos, junto ao bispo maior, né, o Papa, ao qual compete discernir as revelações privadas.
não pode, por isso, aceitar aquelas que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Ou seja, o principal para a igreja é que qualquer revelação privada que venha, uma aparição de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, dentro de tudo que foi posto nessas revelações de Nossa Senhora em Fátima, alguma coisa desmentiu, foi contra ao que Cristo veio e revelou à sua igreja. Se tivesse, a igreja tinha rejeitado essas aparições, né? Nossa Senhora de Lourdes, a igreja vai lá e estuda tudo que foi revelado ali naquela aparição, nega alguma coisa, nega de alguma forma, tenta corrigir, tenta modificar a essência do que Cristo veio e trouxe na sua revelação definitiva. Se tivesse sido, a igreja já tinha rejeitado, como no longo da história tem várias outras ocasiões que a igreja rejeitou algumas revelações privadas, né? Revelações privadas por quê? Porque às vezes é uma aparição que uma pessoa diz receber, né? Uma pessoa diz receber, em Fátima, os 3 pastorinhos, né? Entre outros santos e outras pessoas que depois foram vistos que tiveram algum problema, se foi algum problema psicológico, de ordem neurológica, se foi uma aparição demoníaca, tudo isso é mais complicado de se compreender. O que a igreja mais facilmente consegue compreender e nos traz para a nossa compreensão é o que? Se aquilo lá de alguma forma nega tudo que Cristo veio e trouxe e revelou, rejeita aquela aparição. Se não, se mantenha e assim se gera as devoções populares. Por exemplo, uma aparição que não foi tão miraculosa é a aparição de Aparecida, né? Os pescadores foram lá, encontraram a imagem em 2 partes, pescando, né? Encontraram primeiro a cabeça, depois encontraram o resto do corpo da imagem, e depois que encontraram isso, eles não conseguiam pescar e conseguiram pescar. O milagre foi que eles conseguiram pescar e antes não conseguiam, e aquilo lá foi gerando uma devoção popular. Não teve nada que Nossa Senhora veio e trouxe e revelou diretamente, né? De uma forma preternatural, sobrenatural, né? Não foi uma aparição sobrenatural. O que foi sobrenatural, né, de certa forma, foram os peixes aparecerem depois deles terem encontrado a imagem de Aparecida, né? As 2 partes da imagem de Aparecida e guardado, né? E algumas coisas que a igreja vai tirando de lição disso é como era uma imagem enegrecida pela própria condição ali que o rio impôs ali a matéria-prima, né, com a qual foi feita a imagem. E aquele tempo era um tempo que havia escravidão, especialmente dos negros no Brasil, entre outros lugares do mundo, é que Nossa Senhora estava ali clamando os povos negros, né? Os povos que estavam sendo escravizados. É uma lição que a igreja pôde tirar daquele tempo, né? Para puxar a orelha daqueles, principalmente dos cristãos, que estavam exercendo aquele tipo de escravidão, né? Que é muito triste, é uma chaga que ficou na nossa sociedade. Beleza? Vou finalizar esse vídeo por aqui e a gente continua depois sobre a transmissão da revelação divina, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais, fui!